Hey galera, aqui é o Jason em mais um vídeo de sinopses. Recentemente, aí no último vídeo, a gente completou a gente completou 40 vídeos de sinopse, cara. São 40 vídeos. Se você assistir um por dia, você leva mais de um mês pra terminar de assistir todos os vídeos de sinopses, cara. É muita coisa e tem muita coisa vindo. Até porque é meio que um negócio que se retroalimenta. Cada vídeo novo de sinopse que eu faço, eu recebo mais sinopses novas. Então isso só vai ter fim se eu conseguir gravar mais e ler mais do que eu recebo. E eu não sei se eu dou conta de fazer isso. Até porque agora a gente acabou de chegar no mês de abril de 2021. Então a gente está tentando aí diminuir esse gap de um ano entre a pessoa enviar a sinopse e eu ler. Porque eu fico triste que às vezes muitas das sinopses que eu tô lendo aqui a pessoa nem é mais, né, nem acompanha mais o canal, nem acompanha mais os vídeos. Enfim, mas eu torço por aqueles que acompanham e eu torço para que a pessoa que eu esteja lendo a sinopse esteja acompanhando e consiga ver, finalmente, depois de um ano aí. Foi mal, a culpa é minha. Vamos começar então, primeira sinopse. E aí, Jason, beleza? Eu não sei se você vai ver algum dia, tô lendo agora, mas aqui está uma sinopse resumida do mangá que eu tô fazendo, espero que goste. Ok, aqui começa a sinopse agora. Em 2017, um jovem brasileiro chamado Loss, tem um cara chamado Pedro Loss, não é? Do Ciência Todo Dia, eu acho, enfim. Chamado Loss, vive de forma deprimente sua rotina no Japão desde seus 7 anos de idade, junto com sua tia Aren. Após a morte de sua mãe, mesmo sendo uma pessoa amarga por causa de sua situação, Loss possui um coração gentil e leal. A amiga da família chamada Karine sempre faz de tudo para animá-lo. Por motivos desconhecidos, Loss sempre foi proibido de lidar com carros e automobilismo. Mas Karine está disposta a mudar isso, virando de ponta cabeça a vida do jovem rapaz. Após uma revelação chocante, Loss se vê obrigado a trabalhar para Karine como representante de seu nome e embarca numa jornada de revelações e aprendizado sobre sua vida e seus sonhos. Eu imagino que a Karine deva ter alguma coisa a ver com carro e automobilismo, né? Deva ter alguma empresa de automobilismo ou algo do tipo. Porque se o lance do protagonista é que ele não pode, por algum motivo, que ele é proibido por algum motivo de lidar, né, com carros e automobilismo, e ele vai ser obrigado, né, ele se vê obrigado a ser representante do nome dessa Karine, eu chuto que, sei lá, é como se ela fosse uma Ferrari da vida, eu não sei, Karine Ferrari, o nome dela, Karine McLaren. E aí talvez ele vá virar um piloto, alguma coisa assim. Eu consigo imaginar algo como esse personagem, talvez tipo o pai dele era um piloto, Ayrton Senna. E aí o cara morreu numa corrida, era um piloto fodão, um piloto muito top, mas daí morreu numa corrida. E aí tipo todo mundo da família dele impede ele de chegar perto de carro e tal por causa disso. Porque não quer que ele tenha o mesmo destino que o pai, porque talvez, sei lá, quando ele era novo ele já gostava de carro. Só que aí quando acontece essa tragédia com o pai dele, afastam ele e ele já nem lembra mais. Porque querendo ou não, eu, por exemplo, não tenho minhas lembranças de quando eu tinha menos de 5 anos, assim. Eu tenho alguns flashes que eu não consigo definir se é uma lembrança ou se é um sonho que eu tive alguma vez e aí aquilo tá misturado. Tipo, não tem uma lembrança clara mesmo. Eu sei que tem gente que lembra, às vezes com 3 anos de idade, lembra algumas coisas assim, mais vividamente, mas eu, pelo menos, não. A maioria das pessoas que eu conheço também não tem uma memória muito certa de quando tinha menos de 5 anos. Então vamos supor que o Loss, ele tinha uma relação forte com o pai ali, né? Antes dos 5 anos, ele já andava de carro com o pai e tal, uns negócios assim. E aí, quando acontece o que aconteceu com o pai dele, talvez ninguém nem contou pra ele o que foi, né? Ele era muito novo e tal, ninguém nem contou, só falou que o pai dele morreu e tal, enfim, etc. Vida que segue, e toda vez que ele tentou se aproximar de um carro, de algo assim, a família dele meio que proibiu, porque tinha medo de que ele seguisse o mesmo caminho do pai e morresse, né? Algo assim. Eu consigo ver essa história aqui sendo contada. Se for uma coisa diferente, aí eu realmente não sei, mas consigo ver exatamente essa história sendo contada. E aí, todo o lance de revelações, aprendizado sobre sua vida e seus sonhos, eu consigo enxergar nisso também. E aí daria para trazer um diálogo filosófico bem interessante sobre essa questão dos nossos sonhos, né, daquilo que a gente tem como vocação, algo que a gente gosta desde pequeno e que a própria sociedade, né, as pessoas ao nosso redor acabam tirando aquilo da gente por medo, né, tentando nos proteger, acabam nos condenando a uma vida, como o próprio autor descreve aqui, né, uma vida deprimente e tal.
sendo uma pessoa amarga e tal. Então, tipo, tornando a pessoa mais amarga, tornando a vida mais deprimente por conta disso, né? Isso acontece muito com a gente. Você que tá aqui no canal, provavelmente você tem vontade de fazer um mangá, você tem vontade de desenhar. Às vezes você tem vontade de viver disso de alguma forma. E a própria sociedade, nossos pais, as pessoas, né, ao nosso redor, que amam a gente, querem nos proteger, que imaginando que isso não vai dar um futuro legal, não vai te dar estabilidade financeira, não vai te dar conforto, não vai te dar segurança mesmo para conseguir viver, acaba te impedindo de fazer isso e por consequência, às vezes, sei lá, você vai para um emprego qualquer que você não gosta, acaba vivendo um dia após o outro sem ter realmente um grande objetivo, sem ter um sonho ali. Eu acho que dá para trabalhar muito bem isso nessa história e talvez sendo um criador de história você consiga até sentir mesmo na pele ali mais ou menos do Lost para poder transportar isso para a história. Eu acho que quando a gente faz histórias, né, com metáforas daquilo que a gente mesmo vive, daquilo que a gente mesmo sente, a gente consegue passar muito mais pro personagem a como que é realmente sentir aquilo do que quando a gente só imagina. Quer dizer, quem não perdeu um parente próximo consegue imaginar a dor e tal, algo assim, mas só quem perdeu de verdade sabe o que é, sabe as minúcias daquilo. Por exemplo, eu nunca perdi ninguém próximo, felizmente. Então, talvez, beleza, eu consigo imaginar, eu consigo pensar como que é e tal, como que seria a dor, mas eu realmente não vivi essa dor, então não tenho como descrever. É um pouco do que falam sobre lugar de fala, etc. Esse tipo de coisa, né? Você consegue se colocar no lugar da pessoa, mas você não sabe de verdade como é estar no lugar dela. Isso é impossível. Então, beleza, trazendo aqui o paralelo para a história, se você vive isso, essa mesma angústia às vezes de ser afastado do seu sonho, igual muitos desenhistas vivem no Brasil, é muito mais fácil você entender aquilo para colocar no seu personagem e fazer o seu personagem muito mais crível, a dor dele, a angústia dele ser muito mais realista. Fica bem, bem legal. Vamos para a próxima. Essa história aqui ainda não tem título. Vamos lá. Séfora é uma menina antipática e fria. Séfora é o nome de uma marca de maquiagem, né? Minha esposa adora. Não é uma marca de maquiagem, não. É uma loja de maquiagem. Enfim, uma loja bem grande de maquiagem. Devido à falta de atenção que recebeu dos seus pais, voltamos no mesmo assunto da sinopse anterior. Uma tarde onde queimava formigas no seu quintal. Caraca, ela é antipática e fria mesmo. No seu quintal, apesar de que eu já fiz isso. Não posso reclamar. Eu fazia figurinha, eu não consigo terminar de ler a sinopse. Eu fazia figurinhas de massinha de modelar, aquela bem vagabunda. E aí eu usava uma lupa pra ficar queimando a massinha, era muito da hora. E aí assim eu aprendi também que queimava as formigas. Enfim, é meio ruim, né, falar isso. Ok, vamos lá. Séfora é uma menina antipática e fria devido à falta de atenção que recebeu dos seus pais. Uma tarde onde queimava formigas no seu quintal, um pássaro ferido cai. De forma contraditória, ela sente empatia pela andorinha, começando a cuidar dela. Através dessa nova experiência, ela aprende sentimentos e a ser mais sensível. Sentimentos novos e a ser mais sensível. Aí ela explica aqui que Séfora é um nome indígena que significa pequeno pássaro. E ela perguntou se isso de alguma forma pode atrapalhar a história. Eu acredito que não, acredito que ninguém sabe. A maioria das pessoas não sabe, eu acho que tem mais chance das pessoas conhecerem Séfora da loja de maquiagem, que eu falei aqui no início, do que do significado indígena. Então eu acho que, na real, isso até contribui para a história. Em algum determinado momento alguém pode dizer isso para ela, ou a própria Séfora pode acabar pesquisando o nome dela por algum motivo e descobrindo o significado do nome dela. E isso, na verdade, até, vamos dizer assim, torna a história uma forma poética, né, de que uma ave, né, um pequeno pássaro, foi exatamente o que libertou a Séfora. E o pássaro, ele é uma metáfora por si só de liberdade, né? O pássaro, ele simboliza liberdade em várias culturas, então tudo tem a ver com isso também. Talvez a Séfora pode estar se sentindo presa dentro de si mesma por conta dessa falta de atenção. Todos os sentimentos dela podem estar relacionados com uma espécie de prisão interna, e aí exatamente um pássaro vai libertar ela. E aí casa também, fica toda a poética do nome dela significar pequeno pássaro, de um pássaro aparecer na história, um pássaro de verdade, real, e simbolizando a liberdade, trazer realmente uma liberdade para ela, que seria a liberdade de poder ter sentimentos. Acho muito legal, uma história muito bonita que dá para contar com isso. A dificuldade grande aqui, eu acho, nesse tipo de história, é você conseguir trazer a empatia do leitor para com a personagem. Porque eu consigo imaginar ela sendo uma personagem muito sozinha.
Então você vai ter muito mais monólogo se for ter, né, falas nessa história. Dá pra contar uma história inteira assim sem falas também, fica legal. Você depende muito mais da interpretação do leitor pra contar essa história, mas dá pra você contar ela com poucas falas, digamos assim, ou com falas com monólogos da Séfora. E ela meio que falando com o passarinho, algo desse tipo, e aí a partir dessa conversa, que seria um monólogo, né, já que o pássaro não vai responder, talvez com algumas expressões, algumas coisas desse tipo que dá pra gente fazer no mangá, né? No mundo real o pássaro não tem expressão, mas no mangá você consegue introduzir ali, fazer uma antropomorfização, consegui acertar a palavra, do pássaro a ponto de ele ter algumas expressões para meio que comunicar alguma coisa para o leitor também entender alguma coisa ali. E aí ela meio que conversar direto com esse pássaro num monólogo e a gente entender os sentimentos dela mais através disso. O que eu acho complicado aqui seria a justificação da falta de atenção que ela recebeu dos pais. Eu acho que eu sei que na sinopse colocar isso aqui nesse texto, né, onde eu tô lendo, ajuda a gente que tá lendo a entender a causa ali que você, né, que a autora pensou para a história. Mas eu acho que na história você tem que ficar um pouco mais sutil. Então, beleza, mostra isso na história. Não diz, não conta, não coloca em nenhuma fala específica isso. De ela é assim porque ela não recebeu a atenção dos pais. Deixa o leitor entender isso. Eu acho que numa história mais poética, numa história mais filosófica, onde a gente vai realmente entrar dentro da psique de um personagem, quanto mais coisa a gente deixar para a interpretação do leitor, melhor, porque o que a gente quer realmente é que o leitor se conecte ali. Então ele vai se conectar mais quanto mais ele participar da história. E a participação dele da história é exatamente tirar conclusões do que a história tá passando. Quanto mais as conclusões forem dadas a ele, eu acho que menos ele consegue ter empatia e entrar na história. E esse é o tipo de história que precisa muito que o leitor entre para que ele possa se conectar ali e talvez até aprender com a história, aprender a entender e a ter seus próprios sentimentos também ali. Todo mundo tem que aprender a lidar com os próprios sentimentos, com a própria raiva e tal. A raiva contida, esse tipo de coisa, que eu imagino também que seja muito do que a Séfora tem, por conta ela não consegue se vingar dos seus pais, digamos assim, então ela se vinga de pequenos animais ou de outras pessoas que são mais fracas do que ela, né? Isso acontece, isso é comum. Acho que dá pra trabalhar esse tipo de coisa nessa história também. Próxima sinopse. Durante o ano novo de 2020, pessoas do mundo todo foram teletransportadas para um mundo de fantasia. Todos que foram teletransportados ganham acesso a um sistema de RPG, podendo evoluir seus atributos. Os foi prometido que se terminassem o jogo poderiam voltar para suas casas. Pegada bem Sword Art Online ali. Nesse mundo vamos acompanhar a história de Lucas e Gabriel. Lucas tenta terminar o jogo o mais rápido possível, enquanto Gabriel tenta aproveitar a jornada o quanto pode. Beleza, ele tem alguns detalhes aqui para comentar. O foco da obra seria explorar os sentimentos de Gabriel e Lucas, que serão explorados paralelamente na história. Lucas quer voltar o quanto antes, pois amava sua vida e família. Já Gabriel odiava o mundo mais que qualquer um, sempre vivia no tédio na esperança de algo interessante acontecer. Acho legal essas duas abordagens na história. O próprio Sword Art Online, ele brinca com isso, né? É que eu acho que o final ele se perde muito, mas ele brinca com essa questão de que o personagem ele se sente, né? Ele é um jogador fodão, o Kirito é um jogador fodão e ele quer terminar o jogo logo ali pra salvar as pessoas. Acho que, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti Sword Art Online, eu não lembro. Se alguém terminar o jogo, todo mundo volta, né? Acho que é. Então ele pensa, eu sou fodão, eu sou o cara, eu vou terminar essa bagaça e vou libertar todo mundo. E aí no meio do caminho ele se apaixona e tal e acaba vivendo mais a vida, ele acaba aproveitando mais a vida dentro do jogo. Só que daí tem uma reviravolta lá no final e ele termina o jogo mais rápido do que deveria e aí meio que quebra completamente qualquer ritmo que a história teria. Aqui eu acho legal colocar exatamente essa dicotomia entre os personagens, porque geralmente a gente tende a acreditar que uma pessoa que é muito imediatista, que quer as coisas logo, né, que quer logo chegar ao final, seria uma pessoa ruim. Só que nesse caso, o Lucas ele tem um motivo muito claro para fazer isso, que é exatamente gostar do mundo, gostar da sua vida, ter saudade da sua família. Se bem que se todo mundo foi mandado, então a família dele tá dentro desse jogo também. Eu acho que aí tem um pequeno problema. O Lucas não iria atrás da família dele dentro do jogo, já que todo mundo, o planeta inteiro foi mandado? Eu acho que o Lucas talvez iria buscar a família dele. Ok, ele poderia tentar terminar o jogo, mas eu acho que seria se ele amava a sua família, se ele amava a sua vida, ele iria buscar a sua família até para proteger eles. Eu imagino que quem morre nesse jogo morre, acabou. E se ele é um jogador mais assim, mais tchan, a família dele imagino que talvez não seria, né? Vamos pensar aqui no nosso mundo real, né? Os pais não jogam RPGs. A maioria dos pais da nossa, que tem, sei lá,
minha idade pra cima, né? Meus pais e o povo dessa geração não joga, não tá tão acostumado assim com jogos, então eles não sobreviveriam no mundo de RPG. Logo, o Lucas talvez iria atrás dos pais dele. Eu acho que isso estenderia um pouco a história. Talvez se nem todas as pessoas fossem mandadas para esse mundo, mas parte delas, alguma coisa assim, talvez ia ficar mais parecido com o Sword Art Online ainda, mas eu vou dar uma viajada aqui e mudar completamente a história pra gente afastar um pouco do Sword Art Online e talvez resolver esse problema da família do Lucas, porque senão ele teria que buscar a família dele antes, e isso já implicaria numa jornada em várias coisas que poderia ser interessante para ser explorado, mas que eu acho que aumentaria o tamanho da história. Não tem explicação de como que as pessoas foram parar nesse mundo. E se fosse uma parada, já que é um RPG, se fosse tipo um jogo feito por, sei lá, deuses exteriores, sabe? Tipo uma parada meio Lovecraft. Só que em vez dos deuses virem aqui e deixar todo mundo louco, eles promovem um jogo. Você já assistiu o Rick and Morty? Você tem lá o Show Me What You Got, né? Que tem as cabeças flutuantes que pegam mundos e os mundos têm que apresentar um show meio The Voice. E só o mundo que venceu o The Voice maluco lá interplanetário que vai sobreviver. Então talvez uma parada meio parecida. Você tem deuses grandiosos que pegam ali e falam, e selecionam pessoas do planeta e falam: vocês vão jogar o nosso jogo e o seu mundo só será salvo se alguém vencer esse jogo nesse nosso mundo que a gente criou. Eu acho que poderia ser algo interessante, uma espécie de deuses julgando mesmo a humanidade, né? Eles fazerem isso de planetas em planetas. Acho que poderia ser interessante. Não precisaria ser todo mundo levado para um planeta, só algumas pessoas que os deuses considerariam, sei lá, jogadores importantes. E aí o Lucas tem o objetivo de realmente resgatar a vida dele, resgatar a família dele. Completando o jogo, ele salva a família dele, né? Ele salva o mundo, ao mesmo tempo que ele volta para a vida dele, enquanto o Gabriel, ele vê a chance nesse mundo talvez de se tornar, de ver algo melhor, de viver algo mais interessante e talvez não achar que aquele mundo lá devesse ser salvo. A gente mantém mais ou menos a mesma base filosófica, né? A mesma contradição dos personagens, né? Contradição entre si, um com o outro, e muda um pouco esse negócio de ir para um jogo. A gente já explica ali o começo. Eu acho que poderia ser uma sacada interessante. E aí, voltando para os personagens, a gente tem duas motivações bem interessantes que vão bater de frente entre si, de modo que deixa pro leitor, né? Aquele negócio, você decide, o leitor decide qual é o jeito de viver. E daí dá para abordar essa questão de uma espécie de crítica social, né? Então o Lucas talvez ele só queira voltar porque ele teve certas oportunidades, certas mordomias, certas facilidades na vida que tornou a vida dele boa, ou algo do tipo. Enquanto o Gabriel não. Isso seria talvez uma discussão mais superficial. Ou, muito pelo contrário, se você quiser trabalhar com a visão do Gabriel como um vilão maior, digamos assim, com profundidade e tal, um personagem complexo, mas ainda assim mais pro lado de vilão, talvez mostrar que os dois tiveram uma vida parecida no mundo, só que o Lucas enxergava essa vida de uma forma boa. Ele lutava e ele tinha esperança, enquanto o Gabriel sofreu várias coisas e beleza, várias pessoas não aguentam o que ele sofria e ele não aguentou, e ele realmente desistiu do mundo por conta das coisas que ele sofreu. E aí talvez colocaria a discussão não só ali entre os dois, mas também a discussão no embate, digamos assim, em um ponto em comum, que seria ter uma vida ruim, e duas formas de encarar essa vida ruim. Várias histórias abordam o tema dessa forma, né? Colocando um tema central na história e abordando diferentes aspectos, diferentes pontos de vista daquele tema. O tema o mundo é injusto, o mundo é um lugar ruim e tal, mas o que você faz com isso? E aí, beleza, você mostra o Lucas que consegue ter esperança e tentar viver a vida dele e ainda gostar da vida por conta das poucas coisas boas que tem nessa vida, e o Gabriel que olhou e falou: não, isso tudo não presta pra nada, esquece, deixa todo mundo morrer, vamos aproveitar aqui esse tempo que a gente tem nesse jogo, porque depois que se dane o mundo. Eu acho que dá pra abordar a história de duas formas muito legais. Uma mais centrada realmente no Lucas ser o herói e o Gabriel ser o vilão, e a outra onde deixa os personagens com igual importância e vai mostrando só cada lado da moeda mesmo, e deixar o leitor interpretar isso. Eu acho que essa segunda opção é mais difícil de fazer, porém, se bem feita, fica mais legal. A primeira opção ela é um pouco mais simples, mas também dá pra ficar algo muito legal. Não é porque ela é simples, porque ela tem claramente um herói e um vilão, que a discussão fica menos importante e menos interessante. Bem, essa sinopse aqui ela tá bem grande, então eu vou seguir aquela regra que eu fixei aqui, né, nas análises de sinopses, que é quando a sinopse é muito grande, eu leio o primeiro parágrafo e eu tento desenvolver a partir daí para não ficar muito tempo só lendo e aí não ter muito tempo para comentar, já que o propósito é realmente analisar, dar ideias e tal, e
e ajudar todo mundo a criar uma história, enfim, esse tipo de coisa, né? Pegar a partir de uma ideia de uma história, conseguir expandir isso e dando várias dicas no caminho. Se eu ficar muito tempo só lendo, eu acho que fica mais só de curiosidade, eu não consigo ajudar tanto mais pessoas. Então vamos lá. Ismael é um jovem que não consegue utilizar sua magia de luz, e por causa disso não pode realizar seu maior sonho, tornar-se um dos 6 generais do planeta Angel, planeta onde apenas habitam a raça angelical. Ok, dá pra imaginar. Através de um estranho homem que aparece para ele à noite, Ismael consegue um livro das chamas eternas, e a partir daí começa a ter grandes problemas. Os anjos do planeta Angel utilizam apenas o poder da luz, e fora esse poder, todos os outros tipos de magia são estranhos ao olhar do povo. Ismael acaba utilizando o poder em sua casa, e por não ter domínio mágico, acaba ferindo pessoas que estavam passando. Imagina que esteja passando pela casa, tá falando passando a casa. Tá passando, tipo passar roupa, né? Tá passando a casa. Ismael então é condenado pelo rei a ser executado por utilizar magia desconhecida, mas com a ajuda de seu irmão, que é guerreiro do exército, consegue fugir para o planeta onde habitam as fadas inimigas dos anjos. Beleza. Ó, como só com esse começo já dá pra gente abordar aqui e falar sobre bastante tema. Achei bem legal essa ideia, porque a gente trabalha com um protagonista que já tem um defeito logo de cara. Quer dizer, ele não conseguiu usar a magia da luz direito, seria uma, entre aspas, uma falha dele, mas talvez também uma falha da sociedade. Quer dizer, a sociedade exige que todo mundo seja bom em controlar a magia da luz. Não é que o Ismael não tenha a magia da luz, mas ele simplesmente não consegue utilizar ela bem. Então, beleza. Parte disso é culpa dele, que talvez poderia se dedicar mais. Parte disso é culpa da sociedade, que prega que todo mundo tem que usar essa magia. Aí aparece um cara estranho e dá lá o livro das chamas eternas. Eu não sei se é ou seja, tem vários livros de chamas eternas, ou se é o livro das chamas eternas e só existe esse. E aí ele pega, sei lá, um poder de fogo, por exemplo, já que o nome do livro é Chamas Eternas. E aí, beleza, quando ele pega esse livro, a gente tem de novo a parada do personagem ser falho. Então, em vez dele ir pelo caminho de aceitação, dizer, eu não sou bom com luz, com a magia da luz, vou tentar seguir um outro caminho e tal, a sociedade prega isso, mas eu não sou bom, vou tentar seguir o meu caminho. Seria um caminho de aceitação. Ou o caminho de esforço, então, tipo, eu não sou bom, eu vou tentar mais. Ele vai pelo caminho mais fácil, que é, não, eu tenho um livro aqui mágico, eu vou tentar essa parada então, eu vou ser mais foda que os outros que dominam a luz, eu vou dominar o fogo e é isso aí, eu vou ser o bichão. E aí, por conta disso, ele acaba cometendo um erro grave que acaba machucando, ferindo outras pessoas. Então, ele tentou tomar um caminho mais fácil e, por conta disso, teve uma consequência séria. Beleza, ele é julgado e condenado. E aí ele vai para um mundo onde tem essas fadas que são inimigas dos anjos. Legal. O que dá para abordar nessa história? A gente tem claramente, né, uma crítica à sociedade, então obviamente as fadas elas vão ter uma crítica direta aos anjos, e a gente vai ser convencido, lendo essa história inicialmente, talvez principalmente por estar do ponto de vista do Ismael, que os anjos são do mal e que o Ismael não tem culpa, logo ele vai lutar do lado das fadas para enfrentar os anjos. Eu acho que o grande tchan dessa história é mostrar que sim, ele tem culpa. Ele usou o livro que não deveria, ele tentou pegar um caminho mais fácil do que o das outras pessoas e por conta disso ele feriu pessoas inocentes. Então, os anjos estão certos também em julgar ele, por mais que tenha uma impressão da sociedade em cima disso. Então fica bem aquele negócio de uma discussão muito real e muito atual no nosso próprio mundo, que é: você tem vários bandidos que são feitos por conta do seu meio. Então o cara nasce na favela, do lado da bandidagem. Às vezes o tráfico, esse tipo de coisa, é a única oportunidade que o cara tem de qualquer tipo de sonho, de qualquer tipo de vantagem de crescer na vida. Porém, ao mesmo tempo, isso é errado. Não tem como dizer que não é errado. Não dá pra passar a mão na cabeça de um bandido. Porém, existe o ponto de que a sociedade também ajudou a empurrar aquele cara para aquele caminho. Então são realmente dois pesos aí, dois pesos equivalentes. Você não pode eximir a sociedade de culpa, ao mesmo tempo que você não pode eximir o cidadão que fez a escolha errada de culpa. E eu acho que isso é exatamente o tipo de discussão que cabe dentro dessa história. O cara tem culpa, mas a sociedade também tem culpa. E aí o que acontece, né? O que se faz, o que se desenrola a partir disso? Eu acho que é uma história que dá para trabalhar de uma maneira bem complexa, bem difícil de chegar até um final, vamos dizer assim, que consiga abordar essa discussão e consiga dar um encerramento para essa discussão, ou talvez ela possa encerrar de um jeito que exatamente enalteça a discussão, enalteça a dúvida. Então, sei lá,
ou derruba a sociedade e aí acontece algo pior, ou realmente tipo, culpa o cara 100%, recai toda a culpa pra ele e aí fica aquele gosto amargo de tipo, mas se a sociedade também tinha culpa, não foi 100% culpa dele, ele não merecia esse destino, né? E aí realmente jogar a discussão pro leitor interpretar. Eu acho bem legal quando uma história joga a discussão pra você. Só que ao mesmo tempo, mesmo ela jogando, né, mesmo você fazendo uma história que joga a discussão pro seu leitor no final, ele tem que abordar vários pontos, tem que dar todos os argumentos e contra-argumentos. É uma história que funcionaria mais ou menos como um debate. Num debate você tem duas pessoas que estão cada uma definindo um ponto e cada uma argumentando e contra-argumentando com a outra para poder enaltecer o seu ponto. No final de um debate, na maioria das vezes, não deveria ter um vencedor, né? Que agora a gente está muito acostumado com esse lance de não sei quem venceu o debate, não sei quem destruiu não sei quem. E aí fica nessa ideiazinha de que existe um vencedor no debate. Mas na maioria das ideias dos debates, é exatamente você erguer várias questões e argumentações para cada pessoa que assiste aquele debate poder tomar algumas conclusões, poder favorecer o seu lado, né? Ver novas argumentações que favoreçam o seu lado, mas também ver o outro lado e entender que às vezes várias discussões têm dois lados e que nenhum dos dois está 100% certo ou 100% errado. E nesse caso é um caso desse. Então talvez a gente teria as fadas lutando para mostrar que a sociedade está errada em banir essas pessoas, em cobrar, em ser fechada em pessoas que precisam utilizar essa magia da luz e excluir aqueles que não conseguem. E no planeta Angel tentando mostrar que não é porque você não consegue fazer o que todo mundo consegue que você tem que ir lá e fazer um caminho ruim ou algo do tipo. Então, cada um dos lados fortalecendo o seu ponto e aí a história levantando essa discussão. Eu acho que aqui tem um grande tchan de para onde a história poderia ir. Além das porradas, além das tretas, além de toda a ação, todas essas coisas que vão ter na história, obviamente. Mas eu acho que essa discussão é o que faz o leitor ficar pensando depois que a história termina. Eu acho que é isso que faz a história não morrer quando o leitor vira a última página. Ela continua na cabeça dele ali pensando, quando ele vai deitar ali antes de dormir, ele pensa, mas peraí, mas quem será que estava certo? Eu acho que é aí que mora o grande tchan da história. E essas foram as sinopses de hoje. A gente leu 4 sinopses aí. Eu tenho gravado esses vídeos aqui com um pouco adiantado, né? Porque eu tô pra me mudar. Então eu tô aproveitando aqui ainda que eu tenho internet, que eu tenho um computador, que eu tenho montado aqui o meu escritório, o meu estúdio, sei lá como é que eu chamo essa parte aqui, o meu home office, não sei. Então eu tô aproveitando para gravar aí alguns vídeos para tentar deixar eles programados, porque depois que eu me mudar eu não sei quando e se eu vou conseguir gravar vídeo tão cedo. Então eu tô tentando fazer isso para deixar vocês o mínimo possível sem vídeo. Talvez estejam saindo menos vídeos do que o normal. Peço paciência de vocês para isso, mas assim que eu conseguir terminar a mudança, que tiver tudo de boa, tiver tudo certo, os vídeos voltam no ritmo normal. Esse ano vai ser um ano bem complicado, mas a gente tá aí para lutar junto. E se der tudo certo, vai ser um ano bem legal também, porque tem meu curso também para sair. Curso que também tá um pouco parado a produção por conta da mudança. Eu fiquei doente há uns tempos atrás, eu também não consegui gravar. Então eu gravei as primeiras aulas, aí agora ele tá meio parado. Eu acho que eu não vou conseguir gravar durante a mudança. Então uma parte do curso vai estar aqui, outra parte vai estar na nova casa. Faz parte, a vida é assim. A gente tem que acabar aceitando algumas dessas coisas. De qualquer modo, muito obrigado para você que chegou até aqui, até o final desse vídeo. Deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força. E você que ainda não enviou a sua sinopse, quer enviar para mim o link, né, o e-mail, onde eu recebo as sinopses, onde eu leio as sinopses, está aqui na descrição do vídeo. Só clicar aí na descrição para abrir. Lá embaixo tem o e-mailzinho. Só enviar lá com o título Sinopse para Análise e manda a sua sinopse. Lembra de mandar ela curta, porque mesmo se você mandar ela muito longa, eu vou ler só o começo. E aí você vai ter digitado à toa. Valeu por ter assistido, valeu por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo e é nóis!